Olá, tudo bom? Chegamos para mais um vídeo do Projeto Balaia, esse projeto que tem o objetivo de levar a palavra de Deus para você, mulher negra. E nos últimos vídeos falamos sobre identidade. E esse devocional também vai ser sobre identidade, porque é algo que o Espírito Santo, ele está trabalhando em mim. E enquanto ele trabalha em mim, eu trago para vocês, tá bom? Não se esqueça de deixar sua curtida, seu comentário ou compartilhar um vídeo do projeto com outra irmã negra ou outra pessoa que você sentiu que essa palavra também pode conectar a vida dela e abençoar a vida dela, amém? O nome do vídeo é Você Não É Filha de um Pai Assustado. E se você não conhece essa gíria, né? Eu não conhecia. Elas são muito faladas pelas meninas, né, das regiões periféricas de SP, que é basicamente quando você tá em uma briga, né? E quando eu escutei a primeira vez, foi tipo assim, tava uma confusão entre duas mulheres negras, e uma falou assim: olha, você não mexe comigo porque eu não sou filha de pai assustado. E eu parei a briga, digo, opa, parou aí. Gente, o que significa dizer que você não é filha de pai assustado? E ela explicou, quer dizer que meu pai, que eu não tô sozinha no mundo, que meu pai é da briga, que se alguém mexer comigo vai ter retaliação e tal. E eu, nossa, que legal, né? E eu guardei essa informação. E enquanto eu estava meditando na palavra de Deus sobre identidade, eu estava lendo o livro de Daniel, e tem um capítulo, depois você, mulher negra, que nunca viu a palavra de Deus, depois você vai ler, é o capítulo 3º do livro de Daniel, que lá claramente temos uma cena que Sadraque, Mesaque e Abednego falam para um rei de uma nação que eles não são filhos de pai assustado. E isso tem muito a ver com a identidade. Quer ver? Você abre aí no livro de Daniel, capítulo 3º, lição de casa, lê todo o capítulo. Mas eu vou ler para você o capítulo 3º e o versículo 16 e 17, que diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém? Olha aqui, mulher negra. Nós temos 6 jovens que estavam em uma cidade, em uma nação totalmente diferente da sua, que tinha outras culturas, outros deuses, outras religiões, em que eles deveriam se prostrar. Nos capítulos anteriores, esses jovens decidiram não se prostrar e não se contaminar com o maná do rei. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque entra um personagem que não está aqui, que é Daniel, e eles, nessa decisão, né, de não se prostrarem diante da cultura, da religião daquele lugar, o Senhor abençoou eles e abriu portas que eles sozinhos não iriam conseguir. Eles foram reconhecidos pelo rei como pessoas inteligentes, como pessoas que sabem transitar em espaço de poder, como pessoas com poder decisório, e claramente levantou-se inimigos. No capítulo 3º, o rei, ele do nada teve uma ideia de fazer uma grande estátua para que todo mundo, quando ouvisse o som de músicas, de trombetas, se prostrassem diante daquela estátua. E Sadraque, Mesaque e Abednego, como eram pessoas que já tinham a sua identidade firmadas em Deus, eles falaram: nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. A gente só se prostra diante do nosso Deus. E aí os fofoqueiros de plantão, né, os tesouras, chegaram para o rei e falaram: olha, rei, o senhor não deu uma ordem que todo mundo deveria se prostrar diante da tua estátua quando ouvisse o som de músicas? Aqui no teu reino, o Senhor elegeu alguns judeus que não estão se prostrando diante do som das gaitas, das músicas. E aí? O rei chama eles 6 e fala: olha, eu vou dar mais uma chance. Se vocês se prostrarem, vocês vão viver. Mas se vocês não se prostrarem, vocês vão ser jogados em uma fornalha de fogo. Vamos dar uma pausa aqui. Quando o Espírito Santo me deu essa palavra para trazer para vocês sobre identidade, foram uma série de situações, né, que eu observei na minha vida e na vida das meninas que eu estou acompanhando. Em uma especial, o que é ser jogado na fornalha, né? É quando vocês conhecem a palavra de Deus e está em lugares onde as pessoas, elas conhecem ou já ouviram falar, mas não concordam. Por exemplo, se você está saindo do vício, né? Você está saindo do uso do crack ou
da prostituição ou das festas que você tinha o costume de ir antes de conhecer a palavra de Deus, naquele ambiente que você está, as pessoas ainda estão acostumadas com o uso das drogas, com as festas, com as orgias. Então elas sabem que existe Deus, elas sabem que Deus acha isso errado, mas elas não se prostram. Elas se prostram diante da grande estátua, que é o grande sistema da Babilônia, que é as festas, que é a orgia, que é as drogas. Para elas, isso é comum se prostrar. Mas quando você conhece a palavra de Deus, aquilo te incomoda. Mesmo quando você vai em uma festa, né? Ou quando você vai em uma orgia, ou quando alguém te dá um bique para você fumar ou tragar, você sabe lá no seu intuito, lá dentro, que, poxa, isso não está agradando ao meu Deus. Isso não está batendo com a identidade que eu estou tentando firmar nele. E Sadraque e Mesaque estavam nessa situação. Eles tinham oportunidade de se prostrar diante daquela estátua e salvar sua vida, porque eles estariam fazendo o que todo mundo estava fazendo. Mas como eles tinham a sua identidade firmada no Senhor, eles foram contra aquela decisão do rei, foram contra o sistema que foi desenhado para eles. E aqui, mulher negra, isso é muito, muito especial para nós, né? Quando a gente olha o nosso sistema brasileiro, do carnaval, da globeleza, da sexualização, da hipersexualização da mulher negra, quando a gente olha o número de feminicídio, de maternidade solo, a gente vê que existe um sistema totalmente desenhado para que a gente chegue a ser mais um número. Aí vem o nosso Deus na sua palavra e fala: olha, mulher negra, para você eu tenho outra identidade. Eu tenho uma identidade para você de filha. E olha aqui como o Senhor é maravilhoso. Essa semana eu estava conversando com uma das meninas e ela falou assim: Laila, hoje eu sei que eu sou filha de Deus. Hoje eu sei que a minha identidade está nele. E eu já não tenho mais coragem de pegar uma pedra de crack e fumar. Eu não sinto mais vontade, porque eu sei que Deus, Ele me ama tanto e que eu sou filha dele, que até nojo de cheirar qualquer outra droga eu tenho. Olha que maravilhoso, né? Alguém falar que tem nojo de crack. Isso não é eu, né? Não é o projeto, é o Espírito Santo que trabalha na pessoa. Porque quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a ouvir sobre o Espírito Santo, quando você começa a se aprofundar, glória a Deus, na palavra dele, aquela velha personagem, aquela velha criatura não combina mais com o novo. E Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram isso. Olha, tá aqui o sistema, foi desenhado isso para nós, mas nós não somos filhos de pai assustado, que foi aquela frase que eu ouvi e que o Espírito Santo me deu um estalo ontem. Nós não vamos nos prostrar diante da sua estátua, ó rei. Ai, mulher negra, vem aqui ler comigo nos demais versículos. O rei ficou tão chateado, tão bolado com eles, que ele mandou esquentar a fornalha mais vezes. Eu acho que foi 7 vezes mais, não me lembro o número. Depois você confirma comigo, pode colocar no comentário. Mandou esquentar muito mais a fornalha. E as pessoas que foram jogar esses jovens na fornalha queimaram tudo, o seu corpo, tudo. E eles entraram na fornalha e ficaram dando voltas lá dentro. E o rei, ele percebeu que não estava mais aqueles jovens sozinhos ali. Havia um quarto homem que era semelhante a um anjo do Senhor. E então o rei falou: olha, Sadraque, Mesaque, Abednego, filhos do Deus Altíssimo, podem sair. E naquela situação, aquele rei todo idólatra falou assim: poxa, o Deus de vocês de fato é o Deus dos deuses. Vocês entraram na fornalha, não foi queimado um fio de cabelo, não ficou com cheiro de fumaça. Quer dizer, aquela situação de provação, né, de identidade, serviu para glorificar o Senhor. E veja só que interessante, mulher negra. Quando você está nessas situações, você pode até pensar assim, como eu pensei: poxa Deus, por que o Senhor não me tira dessa fornalha? Por que o Senhor não me tira desse lugar? Por que o Senhor não me tira de perto dessas pessoas? Por quê? Eu sou tua filha, afinal de contas. Eu falo do teu amor, afinal de contas. Por quê, Senhor? E a resposta é: o Senhor, Ele não nos tira da fornalha, mas Ele manda o seu anjo andar conosco. Eu não sei onde você está vendo esse vídeo. De repente você está em uma casa de acolhimento, que tem várias meninas que usam e te convidam para usar. De repente você está na periferia, que a situação social, econômica e também de pecado é tão grande também, e às vezes não tem acesso a uma igreja. Eu não sei onde você está, né? O que o sistema desenhou para nós é isso. Mas mesmo nesse sistema desenhado, que deseja que nós nos prostramos,
O nosso Deus, ele manda um anjo e não permite que a gente seja queimado dentro da fornalha quando nós confiamos no Senhor. Olha aqui o segredo. Aqui o Nabucodonosor, no versículo 28, falou assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Amém? Eu vou ler até aqui. Quando a gente confia no Senhor, a nossa identidade nele, mesmo que exista todo um desenho social e espiritual para que a gente se proste e fale assim: ah, tá bom, cansei de lutar, cansei de ser resistência, cansei de não me entregar, vou fazer o que todo mundo está fazendo, o que os números falam. Quando a gente confia em Deus para não fazer aquilo que esperam que a gente faça, socialmente falando, Ele é fiel, né? E Ele usa essas situações para glorificar o nome dEle. Então, mulher negra, a tua identidade, ela está sendo firmada no Senhor. E o Senhor, Ele não investe em alguém por acaso, né? Ele não investe em você, onde você está, só porque Ele te achou bonita ou porque Ele, tô de bom humor e vou investir nessa pessoa aqui. Não, tudo para Deus tem uma razão. Ele investiu em Sadraque, Mesaque e Abednego para que o nome dele fosse honrado. E ele permitiu que eles passassem e entrassem na fornalha, porque as situações, elas são para provar que Deus é Deus e que a gente não é nada sem Ele. Mas veja só, dentro da fornalha que Ele permitiu, Ele livrou. E Ele não mudou. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Então, eu quero que você, ao ver esse vídeo, né, pegue essa força. Se tem alguma situação que está falando, olha, se prostra, pega esse cigarro. Ah, não, faça isso porque todo mundo está fazendo. Não. O que Deus quer é que você confie a sua identidade nele. Porque Ele vai usar essa situação, o lugar onde você está, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Ai, gente, eu gosto muito. Eu tô lendo Daniel, tô lendo Neemias, tô lendo Salmos. A palavra de Deus todo dia tem sido o meu refrigério. Muitas vezes aqui em SP eu me sinto extremamente cansada, sabe? Extremamente só também, porque eu tô longe da minha família. E a palavra de Deus tem sido o meu refúgio. E não existe coisa mais especial do que você ter Deus como seu refúgio, sabe, mulher negra? Às vezes a gente coloca a nossa confiança nas pessoas, né? No nosso trabalho, no nosso corre. Mas o nosso Deus é tão fiel conosco, Ele tem cuidado tão bem da gente, que não vale a pena colocar a confiança em outra coisa que não seja o nosso Deus. Amém? E eu oro para que essa palavra, ela te alcance no momento certo. E que o Espírito Santo te dê forças, renove as tuas forças todo dia, para que a sua identidade continue firmada no nosso Deus. E mulher negra, nunca se esqueça que Jesus te ama muito. Um beijo no seu coração.